Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Toda palavra é um anseio de comunicar, e toda fala é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão sem lavar as mãos. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar muito bem as suas mãos. O mesmo quando voltam da rua, tomam banho antes de jantar ou almoçar. E assim seguiam outros costumes e receberam da tradição a maneira certa de lavar e as vasilhas e tudo, enfim, o que usavam. Aí os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não cumprem a tradição e as leis dos antigos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, pois vocês são hipócritas e honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestais, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens e as leis que eles fizeram. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse assim: escutai todos, o que torna uma pessoa impura não é o que entra vindo de fora, mas aquilo que sai de dentro da pessoa, que sai da mente e do coração. Pois é de dentro do coração humano
que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, a violência, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o ódio, as fraudes, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho. Todas estas coisas saem de dentro da mente e do coração da pessoa. E é isto que torna impura uma pessoa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente. Bem, irmãos e irmãs, rádio ouvintes, telespectadores, a nossa assembleia hoje está um pouco diminuída, mas sabemos da razão, com certeza. Tem catequistas, tem pessoas envolvidas no movimento da lareira e outros também do acampamento. Mas isto é bom sinal. E nós aqui então em comunhão com eles e elas que estão deste privilégio de ouvir mais de perto e atentamente a palavra de Deus. E não deixa de ser uma catequese com certeza. A liturgia hoje está enfocando a lei e a tradição. A tradição é muito importante, os costumes também, e a lei também. Mas não podemos ficar apegados à tradição, nem aos costumes, e também não apegados exageradamente à lei. A lei tem uma finalidade: servir a pessoa, servir a coletividade, servir a sociedade. E quando a lei não serve o bem comum, ela não, moralmente não serve mais. E aqui que entra então a problemática hoje na sociedade e também dentro da igreja, né? E aqui entra a palavra terrível, o radicalismo. Quando a gente se torna radical, seja qual for o ponto de vista, já a vida não fica mais gostosa. E o radicalismo leva a eu pensar, a fazer como eu penso e como eu quero. O radicalismo leva a dizer: não, eu tenho razão, você se lasque. O radicalismo leva um grupo a dizer: é assim e não pode ser diferente. Vocês já pensaram se o Papa Francisco, o Papa João Paulo II, o Papa João XXIII, que são os últimos, Bento XVI, todo caso, fossem radicais, a nossa igreja já teria rompido. A igreja tem muitos aspectos, principalmente movimentos, frentes de ação, e o que vale é a abertura, o diálogo, o renunciar. Eu tenho razão? Tenho, mas que me adianta a razão se eu quebro a relação com as pessoas? Percebe? Se a lei faz com que eu quebre a relação com a sociedade, a lei não serve mais. Então nós temos que cuidar com o radicalismo. A expressão popular diz assim: eu não dou o braço a torcer. E daí fique com o braço duro, vai endurecer o coração, vai endurecer a relação fraterna, social, e a vida perde o gosto e o encanto.
O perdão faz parte essencial, não da lei, mas do coração. Por isso que Jesus foi muito claro ali. O que mancha, o que perde o sentido e o gosto da vida é aquilo que está no coração. O profeta Ezequiel diz assim: um coração de pedra, endurecido. Hoje poderíamos dizer também um coração gelado, que não se dobra, não abre, é como eu quero, eu tenho razão. Assim não vira, assim não vai a vida. Então, a palavra de Deus de hoje nos diz para nós sermos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Temos ali a Bíblia, temos aí o material da catequese. Os catequizandos devem ser ouvintes e praticantes do que o catequista ou a catequista ensina. E todos nós, pais dos catequizandos, e todos nós como comunidade, ouvintes e praticantes da palavra de Deus. E aí, esta é a lei. A lei é a palavra de Deus. Então, a lei é caminho. A lei tem o seu lugar na experiência religiosa, na experiência social, mas não é o fim último. O fim último é o bem comum, é Deus. Tudo que leva a Deus vale, o que não leva a Deus não vale. Tudo que ajuda o povo vale, e o que não ajuda não vale. Todos nós sabemos, vivemos uma situação social crítica hoje. Por quê? Porque a lei está acima do bem comum. A lei, se faz leis e não se observa lá na cabeça, em cima. Então, percebem aí a imprensa, apronta uma coisa, vai para a cadeia, já tem meia dúzia puxando para um lado, para o outro e já sai. E gente grande. Agora, se um de nós aqui vai para a cadeia, vai mofar lá dentro. É sério a questão da lei. Por isso Jesus diria: hipócritas, aqueles que fazem as leis e não cumprem. E hipócritas nós, quando não somos fiéis à palavra de Deus. Aí Jesus diz: vocês rezam com os lábios, com a língua, com a boca, e o coração de vocês está em outro lugar, está longe. Vale a advertência para mim, em primeiro lugar, vale a advertência para todos nós, para não sermos radicais no decorrer de nossa vida em nenhum aspecto. E daí a vida vai fluindo. E um exemplo claríssimo é o Papa Francisco. Ele corre aqui, vai lá, busca lá. E para quê? Para o diálogo, para o entendimento. Porque fora do entendimento a vida perde o sentido. E os catequistas? Simplesmente um reconhecimento da igreja, da paróquia, das comunidades, a todo o trabalho que fazem. Temos catequistas aqui de muitos anos, tem catequistas chegando, que bom. A catequese é básica, e com isto o interesse dos pais, né? Vamos lá, pais, acompanhar, ter interesse, saber da catequese. E as crianças, os jovens, os adolescentes, enfim, a catequese desde a infância missionária até o crisma, é básica, é fundamental. Então vamos zelar muito por isto. As catequistas fazem sua parte com muita dedicação. Nós, família, comunidade, paróquia, temos que fazer a nossa, que nunca falte nada para o bom andamento da catequese,
porque ali está o aprendizado para depois sermos praticantes da palavra de Deus. Mas tudo à base da fé. Com fé se faz testemunho de vida e se observa por isto a palavra de Deus. Vamos então professar a fé na palavra, professar a fé no trabalho dos catequistas e na nossa vida como igreja.